Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, depende do horário que vocês vão estar vendo esse vídeo. Meu nome é Diogo, eu sou GAN da casa de Recanto de Logum Xangô, que leva o nome aqui do nosso canal. Esse é o primeiro vídeo que a gente faz gravando de bate-papo, porque a ideia quando a gente criou o canal era para estar fazendo a nossa live de Ogum, de São Jorge. Então a gente criou para ter uma qualidade melhor de áudio, porque a live pelo Instagram não ficou o áudio tão bom. E aí depois que a gente criou o canal, surgiram várias ideias. A gente está fazendo vídeos contando a história da Umbanda, contando a história do Candomblé, contando a história dos orixás, falando de algumas lendas que existem, falando dos cultos, falando de diversos assuntos da nossa religião, né? Porque muitas vezes a gente cultua, a gente está, mas a gente não sabe a fundo exatamente o que acontece ou como aconteceu, o que é, o que não é. Então essa foi a ideia. E seguindo nessa linha, hoje vai ser o nosso primeiro vídeo. Vai ser um vídeo que a gente vai falar sobre a criação da Umbanda, como ela surgiu. A nossa casa é uma casa de Umbanda, mas com raiz em Jeje. Então também tem o culto ao Candomblé, tem a sua raiz. Então esse primeiro vídeo vai ser para a gente estar falando. Eu vou estar contando, fiz diversas pesquisas. Achei um site muito legal, então se vocês tiverem interesse, já adianta, o site da Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. Foi a primeira casa de Umbanda que surgiu, tem muito conteúdo legal. No nosso Instagram, eu até postei uma foto do uniforme, do croquis do uniforme, como era o uniforme feminino da época. Tem vários pontos antigos, então assim, tem um material muito rico, que vocês também podem estar olhando. É um site público que você consegue visualizar sem problema nenhum. E aí vou iniciar aqui um pouco da história. Algumas horas eu vou olhar até um pouquinho para baixo, porque eu tenho algumas coisas anotadas, porque é muita informação. Vou olhar um pouco para o computador está na minha frente, porque tem algumas coisas que eu vou ler, que foi da forma que foi falado, tá? Então é mais ou menos isso. Vou iniciar agora a história. A Umbanda, na verdade, ela nasce através do Zélio Fernandino de Moraes. Foi o Zélio que deu início à Umbanda. Na verdade, a incorporação de negros, de pretos e índios, ela já existia antes da fundação, em 1908. Ela já existia, as pessoas já tinham essa incorporação, mas elas não eram aceitas nas reuniões espirituais do kardecismo e também não era muito aceita no candomblé. Muitas pessoas tinham essa incorporação, mas não sabiam exatamente o que era, o que estava acontecendo. E aí, isso já existia. O Zélio, ele nasceu em 1891, ele viveu até dia 3 de outubro de 1975. Inclusive, muitas pessoas, existe um movimento que querem tornar essa data importante do 3 de outubro para a Umbanda, que foi o dia que o Zélio desencarnou. Querem tornar. O Zélio viveu até 84 anos. Sua mãe era Leonora de Moraes e seu pai era Joaquim Ferdinando Costa. Era o seu pai, tá? Ele teve duas filhas, que foi a Zélia e a Zilma. E elas vão ser importantes depois no decorrer da Umbanda, que elas vão ser as pessoas que vão ficar à frente da casa quando o Zélio sai. E vamos à história. Na verdade, quando o Zélio tinha 17 anos, lá no ano de 1908, quando o Zélio tinha 17 anos, o Zélio ficou muito doente. Teve diversas doenças, só que ninguém conseguia descobrir o que ele tinha. Então, ele ficava doente, os pais levaram ele ao médico, faziam exames, passavam por consultas e nada. A saúde dele estava ok, só que ele estava doente e ninguém conseguia reverter essa doença dele. Até que sua mãe, ela levou ele numa rezadeira, numa benzedeira,
que existia da época, ela era famosa na região onde eles moravam, lá em Niterói. Ela trabalhava com um preto velho chamado Tio Antônio. Era o preto velho que ela trabalhava, que também não era uma coisa muito formal como era hoje. Ela fazia os atendimentos na casa dela, as pessoas que tinham. Quem é mais antigo vai lembrar que existia essa questão dos pais, das mães levarem os filhos para rezadeira, para benzedeira, quando estava com alguma doença. E aí ela levou. Quando chegou lá, a benzedeira foi fazer a reza, foi fazer o trabalho nele. Ela virou para a mãe dele e falou que ela deveria procurar algum lugar mais a fundo, porque ele teria um trabalho muito bonito dentro da religião, dentro da parte espírita. Ele teria um trabalho muito importante dentro da parte espírita, e que ela não poderia fazer nada naquele momento. E aí a mãe do Zélio, ela retorna para conversar com o pai. Quando chega em casa, fala que ela explica toda a situação que ela teve numa rezadeira, numa benzedeira. E o que a mulher falou? O pai do Zélio, na época, ele era uma pessoa ele era estudioso do kardecismo, ele tinha o conhecimento de algumas coisas. E, conforme foi falado para a mãe dele, para a mãe do Zélio, ele resolve ir conversar com um dos dirigentes e presidentes da Federação Espírita de Niterói, porque eles eram de Niterói, que era o senhor José de Souza. Ele era conhecido como Zeca. E era ele que presidia e dirigia as reuniões de espíritas kardecistas que aconteciam. E aí ele falou: levem o Zélio até no dia da nossa reunião, que a gente vai fazer um trabalho com ele, a gente vai tentar verificar o que está acontecendo. E assim foi feito. Os pais dele levaram eles num dia de reunião que tinha lá na Federação Espírita. Chegando lá, o Zeca, que era o presidente da federação e dirigia as reuniões, ele chama o Zélio para participar da mesa de atendimento. Quando o Zélio está indo a caminho da mesa, o Zélio retorna, ele volta, vai no jardim que existia lá no local espírita onde tinha reunião, e ele pega uma rosa branca e retorna para a mesa. Quando ele retorna para a mesa com a rosa branca, ele bota a rosa na mesa e fala que ali precisava de uma rosa, que estava muito morto o local e que ele precisava de uma rosa para trazer energia. Quando o Zélio faz esse movimento de botar a rosa na mesa e sentar à mesa para iniciar a sessão, os médios que estavam em volta, que iriam participar da sessão, começam a incorporar índios e pretos. Só que na linha kardecista eles não aceitam esse tipo de incorporação, não aceitavam esse tipo de incorporação. E aí o dirigente da mesa começa a pedir que as pessoas que estavam ali auxiliando, que auxiliasse na desincorporação dessas pessoas, porque não eram aceitas ali. E aí, nesse momento aonde o Zélio tá com essa situação das pessoas incorporando e a pessoa responsável pedindo para desincorporar, o Zélio vira, que aí já não é mais o Zélio já está incorporado, já está na influência da sua mediunidade, vira pro presidente da mesa, o dirigente, e pergunta: por que repelem a presença dos citados espíritos, se nem sequer se dignaram a ouvir as suas mensagens? Seria por causa das suas origens sociais e de cor? Aí a pessoa responsável vira para o Zélio e fala: por que o irmão fala nestes termos, pretendendo a direção aceitar a manifestação de espíritos que, pelo grau de cultura que tiveram, quando encarnados, são claramente atrasados? Por que fala do modo que estou vendo? Só um minuto. Por que fala deste modo, se estou vendo que me dirijo neste momento a um jesuíta, e a sua veste branca reflete
uma aura de luz. E qual o seu nome? Nesse momento que o dirigente vira e faz essa informação, fala isso ao Zélio, que na verdade não é mais o Zélio, como eu havia falado antes, falando que via ele na figura de um jesuíta. Depois disso, a gente descobre que a figura que o dirigente estava vendo, na verdade era Gabriel Malaquita. Ele foi um padre jesuíta. Então essa era a figura que a pessoa via. Ele não via já a incorporação do caboclo. E aí, nessa situação que ele vê essa figura, a entidade já responde a ele: se julgam atrasados os espíritos de pretos e índios, devo dizer que amanhã estarei na casa deste aparelho, para dar início ao culto em que estes pretos e índios poderão dar sua mensagem, e assim cumprir a missão que o plano espiritual lhe confiou. Será uma religião que falará aos humildes, simbolizando a igualdade que deve existir entre todos os irmãos encarnados e desencarnados. E se querem saber meu nome, que seja Caboclo das 7 Encruzilhadas, porque não haverá caminhos fechados para mim. Então foi essa mensagem que o Zélio já passa pro dirigente, informando isso, que a partir daquele momento, como eles não aceitavam essa situação, o Zélio já diz: então essa é a gente vai criar então uma nova religião, que essa já era a missão do Zélio, que era criar uma religião que obedecesse às leis de Umbanda, que depois vai se chamar Umbanda. E aí, quando ele termina de falar aquela situação, para mim não haverá caminhos fechados, o dirigente que conduz aquela sessão, ele contesta novamente o Zélio, perguntando baseado no que ele acreditaria que as pessoas, que no dia seguinte, como ele havia dito, haveriam pessoas lá para estar presenciando aquela situação. E aí o Zélio informa, ele fala a seguinte fala, que isso também é conhecido: colocarei no cume de cada montanha uma trombeta anunciando a existência de uma tenda espírita, onde caboclos e pretos poderão trabalhar. E aí essa tenda, ele informa que a tenda será uma tenda de Umbanda, e que essa tenda de Umbanda se chamará Tenda Nossa Senhora da Piedade, que vai ser a primeira tenda de Umbanda. Isso aconteceu no dia 15 de novembro de 1908, que é quando a gente comemora a fundação da Umbanda, que as suas casas, a maioria das casas de Umbanda tocam para Umbanda, toca para Caboclo, para Preto Velho, faz seus toques, faz sua festividade. Isso foi no dia 15, que é o start para a iniciação da Umbanda. No dia 16, que é o dia seguinte, e aí naquele momento, depois que há essa troca de contestações entre a entidade, entre o caboclo e o dirigente da mesa, ali acaba, o Zélio desincorpora, as pessoas desincorporam, acaba a sessão, e ele vai embora. No dia seguinte, no dia 16 de novembro, por volta já das 7 horas da noite, o Zélio na sua casa estava lotada, conforme relatos da época, a casa dele estava lotada, e aí existiam pessoas que já trabalhavam com caboclo e com o Preto Velho, que aí souberam, as informações começaram a correr entre a cidade, e aí souberam da existência desse culto, que esse culto existiria, e aí quem já trabalhava foi, porque se sentiria um local preparado, se sentiria que ali seria um local onde ela poderia desenvolver aquela sua mediunidade que ela já fazia em casa ou em qualquer outro lugar. Então aí as pessoas foram ali, haviam jornalistas, haviam pessoas que eram curiosas, haviam pessoas que estavam no dia anterior na Federação de Umbanda, na Federação Espírita, e viram a situação, e havia também os dirigentes da Federação Espírita que foram, porque o Zélio convidou para que eles fossem ver o que iria acontecer, tá? E aí por volta de 7 horas da noite, o caboclo das 7 Encruzilhadas virou,
fez a sua incorporação, e ali ele começou a anunciar quais seriam as regras, as principais regras de trabalho, tá? As principais regras de trabalho para os cultos da Umbanda. Primeira coisa que não existiria, todos vestiriam branco. As sessões se iniciariam às 8 da noite e terminariam às 10 da noite. Não haveria tabaco. Não ocorreriam as pessoas cantando os pontos e batendo na palma da mão. Isso não existiria. Então seriam apenas só as pessoas cantando. Não teria bater tabaco, porque o tabaco já existia no candomblé. Ele já existia, não existiria bater palma, e assim foi, tá? Tem uma outra mensagem que ocorreu quando ele estava criando a Umbanda, que eu vou ler para vocês assim, agora. Assim como Maria acolhe em seus braços o filho, a tenda, que é a tenda Nossa Senhora da Piedade, acolherá aos que a ela recorrerem às horas de aflição. Todas as entidades serão ouvidas, e nós aprenderemos com aqueles espíritos que souberam mais, e ensinaremos aqueles que souberem menos. E a nenhum viraremos as costas, e nem diremos não, pois esta é a vontade do Pai. Porque, na verdade, quando a Umbanda foi criada, ela seguia muito a doutrina católica. Ela era uma doutrina que ela seguia o Evangelho. Ele falava que eles seguiriam o Evangelho, tá? Então, por isso que ele fala o Pai, que na verdade o Pai é Jesus Cristo, tá? Então, esse foi o início da Umbanda. E aí, nessa primeira sessão, após ele falar essa situação do Evangelho, dele contar as regras que seriam a casa, ocorre o primeiro atendimento. Outra coisa, mais uma regra era que os atendimentos seriam gratuitos. Não haveria cobrança por nenhum atendimento, tá? Foi uma das regras que também se teve quando a Umbanda foi criada. Depois disso, o primeiro atendimento que foi feito pelo caboclo foi feito a um paralítico. E também existe esse dito, até num áudio que eu escutei do próprio Zélio falando, que tem no YouTube, se vocês quiserem procurar, vocês vão achar. Ele atendeu um paralítico, e aí o paralítico estava na cadeira de rodas, longe dele, e ele falou que você levante e ande até mim, que quando você chegar aqui, você vai estar curado. E assim aconteceu. Os relatos da época dizem que assim aconteceu. Após o Zélio trabalhar com o caboclo, ele desincorpora o caboclo e ele incorpora um preto velho. Esse preto velho é o Pai Antônio, que aí já é um preto velho que dizem na época que ele vinha com uma grande humildade, com uma grande simplicidade. Até no momento que ele incorporou, as pessoas ofereceram uma cadeira para ele sentar. Ele informou que cadeira era para brancos e senhores, que escravo sentava no toco. Então, e assim, quando ele sentou num toco, ele pediu para que pegasse o cachimbo. Muitos dizem que aquele ponto que meu cachimbo está no toco, manda a mulher aqui buscar, é um ponto originário dessa situação do Pai Antônio, tá? Então essa é uma das curiosidades que a gente acabou achando aqui. E aí, passando o tempo, nos 10 anos depois, o Zélio vai criar, ele vai criar mais 10 tendas. Essas 10, são 7, desculpa, 7 tendas. Essas tendas é Nossa Senhora da Guia, Nossa Senhora da Conceição, Santa Bárbara, São Pedro, Oxalá, São Jorge e São Jerônimo. Foram as 7 tendas que ele criou. Após isso, ele foi criando diversos terreiros. Muitas vezes o Zélio arcava do seu próprio bolso para poder estar bancando os terreiros, para manter as atividades dos terreiros normais, tá? Uma outra curiosidade, quando fala que não tem atabaque, que não teve atabaque, conta-se que não teve atabaque na primeira tenda espírita, devido ao fato de que as pessoas não confundissem que aquela tenda era para culto do candomblé ou para qualquer outro fato. Então, nessa primeira tenda não teve atabaque por esse motivo. Então,
não tinha tabaco, não tinha a bateção de palma, para que as pessoas não achassem que era um culto de candomblé ou que fosse outra coisa, fosse uma desordem que estava acontecendo ali. Era para que as pessoas soubessem que ali era um culto de Umbanda. Tanto que nos outros terreiros que o Zélio teve, que foi criados por ele e pelas pessoas que eram oriundas da casa dele, tiveram atabaques e tinham atabaques. Dizem que até hoje não tem atabaque. Isso aí eu não consegui puxar essa informação, não consegui achar. Mas é o que dizem. Então essa informação de que tem ou não tem, até hoje eu não confirmo, mas foi o que a gente conseguiu achar mais ou menos. Tá? Em 1950, o Zélio sai da tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, ele entrega o comando para sua filha, para Zélia, e aí ele abre a cabana Pai Antônio, que era a cabana do preto velho dele, Ele sai e lá ele vai fazendo os trabalhos, tocando os trabalhos dele até mais ou menos 1975, que é quando ele vai desencarnar, que ele vai virar óbito. Então, que depois que ele desincorpora, vai se manter as casas. E aí, por volta dos anos 2000, a partir mais ou menos dos anos 2000, a tenda Nossa Senhora da Piedade, eles perdem a tenda, eles perdem o terreno. Eu não consegui achar exatamente o motivo pelo qual eles perderam o terreno, mas a gente sabe que essa casa veio a ser demolida depois. A gente perdeu esse local histórico. Ela foi demolida. E aí a sede da tenda Nossa Senhora da Piedade passa a ser junto com a sede da cabana Pai Antônio. Tá? Esse terreiro, para quem tiver a curiosidade, esse terreiro funciona no próprio site da tenda Nossa Senhora da Piedade. Ele tem o endereço, ele tem o calendário completo do ano de 2020, só que aí por questão da pandemia os cultos não estão acontecendo, mas acredito que assim que voltar eles vão estar informando lá. E aí esse terreiro fica na rua José Ribamar Pereira Ramos, 271, Cachoeira de Macacu, tá? Então isso é mais ou menos como a Umbanda foi criada, como surgiu tudo isso que a gente acredita hoje. Muitas pessoas não sabem essas informações, não têm essas informações tão claras. O vídeo ficou grande, ficou 22 minutos, mas acho que eu passei resumido como ocorreu, como aconteceu, com alguma riqueza de detalhes algumas falas que aconteceram, que é importante a gente estar sabendo, até porque é a nossa história, é aquilo que a gente cultua, é aquilo que a gente acredita. E eu sei que muitas pessoas não sabem, até porque quando eu estava conversando com algumas pessoas, poucos sabiam exatamente como tinha ocorrido. Eu fiz um vídeo teste antes, as pessoas falaram, não sabia que era assim, que tinha acontecido assim. Então esse é o intuito do nosso canal, esse vai ser o intuito do nosso canal, passar informações, passar conteúdo, para que as pessoas estejam mais, mais ligadas, tendo mais informações daquilo que ela acredita, tá, gente? Então, eu me despeço agora. Para quem gostou do vídeo, compartilha o link com as pessoas, com os amigos, manda o link para as pessoas estarem assistindo. Se inscreve no canal aqui embaixo, que aí a gente vai conseguir ter um termômetro das pessoas, se as pessoas estão gostando, se não estão, tá? Quem quiser deixa o comentário também, que eu vou olhar e vou respondendo, tá? É isso, um beijo a todos. Curtam o nosso canal, se cuidam, não saiam de casa nessa época de pandemia. Para quem vai assistir depois vai lembrar, mas não saiam de casa.